Olá pessoal, parte 2 do vídeo explicando o fascismo a partir de Umberto Eco, filósofo italiano. E o próximo tópico, que é o oitavo tópico que Umberto Eco traz para nós, é o inimigo é ao mesmo tempo forte e fraco. O fascismo precisa convencer as pessoas, ele precisa convencer aqueles que ele quer que a sigam, né, as pessoas que ele quer que sigam as suas fileiras, de que existe um inimigo constante, está ali o tempo todo, armado, preparado, perigoso, nas sombras, pronto para atacar a qualquer momento, a qualquer vacilo. Portanto, um inimigo forte, uma ameaça que vai acabar com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com o seu cachorro, com o seu emprego, com a sua bandeira, com o seu nacional. O teu inimigo à espreita, que a qualquer momento ele vai dar o bote e vai tomar tudo de você. Então ele tem que, os fascistas mantêm esse medo constante de um inimigo imaginário. Eles gostam, o comunismo principalmente é o principal inimigo imaginário. Eu digo imaginário agora porque a Guerra Fria já acabou há décadas, né? Mas eles continuam alimentando a ideia de que há uma ameaça comunista prestes a dominar o mundo. Mas ao mesmo tempo eles trabalham a ideia que esse inimigo é fraco. Eles têm que convencer de que ele é forte, porque as pessoas têm um medo, mas ao mesmo tempo tem que convencer que ele é fraco em outros sentidos. Por exemplo, ele é fraco moralmente, ele é fraco do ponto de vista da administração, ele não vai saber governar, ele vai ser tirânico, ele vai ser perverso, ele vai ser contrário às tradições, enfim, ele vai empobrecer a sociedade, ele vai piorar a sociedade, ele vai estragar a sociedade, porque ele é fraco nesse sentido. Então percebam que ao mesmo tempo ele vai ter que caracterizar o seu inimigo como forte e fraco, ao mesmo tempo. Essa dualidade se completa, por mais contraditório que possa ser, né? Por um lado, eu tenho que temer um inimigo poderoso que está à espreita, por outro lado, eu preciso desprezar a possibilidade desse inimigo chegar ao poder, porque ele é fraco, ele é inferior. E essa é uma característica forte do fascismo, se considerar superior aos outros grupos. Vamos pegar um exemplo muito claro disso, o nazismo, que é o fascismo, a manifestação alemã, digamos assim, do fascismo, né? Lá com o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, eles vão, e antes, né, ele surge antes da Segunda Guerra Mundial, e ele vai fazer todo o discurso da supremacia, da superioridade daquele povo alemão. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Daí, os inimigos são colocados como seres inferiores. Eles são perigosos, mas eles são inferiores. Bom, próximo item. A ideia de paz não pertence muito à cartilha fascista não, tá? O pacifismo é se confraternizar com o inimigo. O fascista prega que a ideia de dialogar, a ideia de paz é fraqueza. O fascismo ele vai pregar que você dialogar com o inimigo significa que você está demonstrando que você é fraco, que você está confraternizando, que isso é traição, isso é fraqueza. Porque o fascismo precisa manter um clima de guerra o tempo todo, ele precisa manter um clima de tensão o tempo todo, porque é esse clima de tensão que faz com que as pessoas se apeguem aos líderes fascistas. O líder fascista ele precisa de um ambiente tumultuado, de medo, de conflitos, de dramas sociais, porque são esses dramas sociais que ele absorve e usa como discurso, porque ele não tem resposta para esses problemas sociais. Ele não tem uma proposta de sociedade clara. O que ele tem a proposta é de tirar os que estão lá para que a gente entre. Esse é o fascismo. Então, a ideia de paz, de pacificação, de diálogo com o adversário é muito mal vista pelos fascistas. Eles podem até ceder a isso, mas não é da índole fascista o diálogo. Não é da índole fascista
a tentativa de se chegar a denominadores comuns. Porque eles precisam do conflito, eles precisam da tensão, eles precisam do movimento, de uma tensão constante na população, de um pânico constante na população, de um medo das sombras, porque esse medo inconsciente, irracional, é que vai manter as pessoas fiéis aos líderes fascistas. O fascismo, próxima dica, 10ª dica, demonstra um desprezo aos chamados ou os considerados mais fracos. Ele não só considera que tem um povo superior, como considera que existe, que ele despreza aqueles que ele considera inferior. Despreza. Pode ser a característica física. O Hitler, por exemplo, falava da raça ariana. Ele dizia que os brancos alemães eram uma raça pura. E os demais eram miscigenados, misturados e, portanto, inferiores. Mas ele pode dizer também do intelecto, ele pode dizer também da cultura, ele pode dizer do país, ele pode dizer da religião, ele pode dizer de qualquer característica daquele povo específico para dizer, ó, nós somos superiores. A gente ouve muito isso em igreja, porque tem muito líder religioso que camufla um discurso fascista. Quando ele vai dizer, por exemplo, ó, nós somos o povo de Deus, os outros não são. De Deus somos só nós. Os outros são inferiores. Aqueles que dizem isso querendo trazer os outros, olha, aqui está o certo, então vamos trazer os outros porque aqui que está o certo. Ok. Mas o discurso fascista na igreja está quando, ó, nós somos os certos, os outros têm que ser destruídos. Aqui tá, o Deus está aqui e aqueles que não estão com Deus têm que ser destruídos. Esse é o pensamento fascista dentro de uma igreja. Bom, então desprezo aos mais fracos. Isso se aplica à etnia, à cultura, à cor de pele. Isso se aplica à nacionalidade, isso se aplica à questão de deficiências físicas, por exemplo, algum tipo de doença, algum tipo de deficiência física. O fascista vai ver como fracos e, portanto, como descartáveis. Claro que nem sempre ele vai fazer o discurso explícito por isso, mas nas entrelinhas da sua prática, está a exclusão desse. Ele pode não fazer o discurso da exclusão dos mais fracos, mas as suas práticas políticas automaticamente excluem os mais fracos. Uma dica de filme para quem quiser entender um pouquinho disso, é um filme que concorreu ao Oscar ano passado, acho que ganhou alguma coisa, inclusive, chamado Infiltrado na Clã, de Spike Lee. Fantástico filme. Vocês vão perceber como o fascismo, ele pode, os movimentos fascistas, racistas nesse caso, podem existir mesmo sem fazer o discurso fascista ou sem o discurso racista. Eles podem ser fascistas, aplicar práticas fascistas, mas escondendo o discurso fascista. E esse é o mais perigoso de tudo. Porque o fascista, ele não vai chegar se anunciando como fascista, não. Ele vai chegar se anunciando como libertador do povo, ele vai chegar como o grande representante do povo, ele vai chegar como o grande homem da igreja, o grande homem do Estado, o grande homem das Forças Armadas, ele é o herói, ele é o tudo. É isso que ele vai se dizer. Ele não vai dizer eu sou um fascista escroto. Ele vai sempre se colocar como uma espécie de super-herói. Aliás, cuidado com aqueles que se colocam como super-heróis. Eles são bons suspeitos de movimentos fascistas. Bom, inclusive, por falar em herói, o próximo tópico, o 11º item, são formados para serem heróis. Como assim serem heróis? Quando você confronta um seguidor fascista, mesmo que ele não saiba que é seguidor fascista, ele vê aquilo como um confronto de vida ou morte. Ele tem que te confrontar, se ele te vê como inimigo, ele precisa ir para cima de você com toda a raiva, com toda a fúria dele, porque ele foi ensinado que isso é que é o honroso. Ele precisa te confrontar, ele tem que te combater, ele tem que bater de frente com você, ele tem que destruir você. Ele não consegue conviver com o diferente.
Ele precisa ser, ele é incentivado a combater esse diferente, até destruir esse diferente, se ele puder. É uma cultura de uma espécie de heroísmo, mas heroísmo dentro da mentalidade fascista. Seja um herói fascista, destrua todos os outros. Implicitamente isso vai ser plantado na cabeça deles e delas, e eles vão partir para uma guerra santa, para uma cruzada que só existe na cabeça deles. E vão passar a caçar inimigos, vão passar a caçar bruxas, usando uma expressão medieval, assim como nas cruzadas, na busca desses inimigos imaginários, desses inimigos que estão nas sombras, que na verdade só estão na cabeça deles. Até porque adversários políticos, pessoas que têm outras mentalidades políticas, não são necessariamente inimigas umas das outras. Um projeto político diferente não significa a completa subversão daquele que já está colocado. Em outros casos pode ser. Mas o fato é que eles passam a defender uma ideia como sendo eles representantes do bem e todos os demais representam o mal. Essa cultura heróica fascista é que é plantada na cabeça dos seus seguidores. 12º, machismo e armas. Os fascistas cultuam a ideia de uma sociedade armada, eu sei que vocês já ouviram isso por aí, e são extremamente machistas. A mulher, a figura feminina nas práticas fascistas, nos governos fascistas, nos grupos fascistas, a posição da mulher, ela é subalterna, ela é inferior. Você não vai ver mulheres nos cargos principais, nos principais postos dos movimentos fascistas. Você vai ter mulheres lá, sim. Agora até mais do que no passado, evidentemente, porque os tempos também vão mudando, eles precisam se adaptar, mas você vai sempre perceber que há uma posição de inferioridade da mulher em relação ao homem nos movimentos fascistas. Ao mesmo tempo que há um culto às armas, há um culto ao militarismo, há um culto ao armamento da população. E não é por uma questão de defesa, não. Apesar de que a desculpa geralmente é essa. O cidadão tem que se defender. Não, é para que esse cidadão tenha a condição de oprimir o outro cidadão. Muitos desses que defendem o armamento querem sim garantir a sua defesa, a sua autoproteção. Ok. Questionável, mas compreensível. Porém, muitos outros que defendem esse armamento, essa sociedade armada, não estão preocupados com a sua defesa, necessariamente. Estão preocupados em ter um revólver na cintura, uma metralhadora dentro do carro, para inibir, para coibir qualquer pessoa que se oponha a eles. Para se impor, para impor a sua vontade, para se impor sobre as demais pessoas. Então, características do fascismo. Mais uma, vamos somando aí. Essa foi a 12ª. Machismo e o culto às armas. 13º e penúltimo. Populismo seletivo. O fascista, ele fala sobretudo para os seus seguidores. A partir do momento que ele já tem toda uma leva considerável de seguidores, ele passa a focar os seus discursos nos seguidores. Mesmo que para os outros grupos aquele discurso soe como um absurdo, e geralmente é mesmo. Mas ele não está falando para todos os grupos, ele não está falando para toda uma sociedade, ele está falando para aquela fatia da sociedade que apoia ele. Porque ele sabe que é dali que ele vai tirar a sua força, mesmo não sendo maioria. Porque mesmo não sendo maioria, em geral eles são muito barulhentos, eles são muito raivosos, então eles se manifestam com muito ódio, com muita força. A gente vê isso muito nas redes sociais. Eles são poucos, mas eles fazem muito barulho. E aí faz parecer que eles são muitos, mas eles não são tantos assim não. Eles se fazem parecer muito maiores do que realmente são. Então há um populismo seletivo. Os líderes fascistas, eles fazem um populismo no sentido de dizer tudo aquilo que os seus seguidores querem ouvir. Mesmo sendo bobagem, besteira, absurdo, mentira, abobrinha. Mas eles sabem
que os seus seguidores vão gostar de ouvir aquela abobrinha. Por exemplo, é como um governador, um prefeito, um presidente vai numa rede social e fala assim, ó, eu por mim cancelava todo o salário dos políticos. E aí os seus seguidores todos ficam extasiados. Olha, tá vendo como ele é diferente? Ele propôs o fim dos salários. Ele não propôs nada, ele só jogou isso ali num discurso da praça ou numa rede social. Porque ele sabia que isso ia dar uma ótima repercussão, mas ele não apresentou isso em forma de projeto, proposta, decreto. É apenas uma ideia para as pessoas comprarem. Para dizer, olha como que ele tá do nosso lado. É só um discurso demagógico. Ou seja, ele faz um populismo para aquele público que está tão acostumado a ouvir as suas bobagens. Populismo seletivo. Muito bem. Há quem vai dizer, metaforicamente, que esse populismo seletivo significa tocar o berrante. E aí vocês podem concluir o que quiserem. 14º item, último item da nossa lista. O fascismo eterno fala a língua de George Orwell. O vocabulário pobre e elementar. George Orwell é um autor britânico que escreveu obras distopias muito conhecidas, como 1984, como A Revolução dos Bichos. O fascista, o líder fascista, ele faz questão de se comunicar de uma maneira meio chula, simplória, com expressões populares, com expressões dúbias, fazendo um jeitão de homem do povo, fazendo assim um jeitão de popularesco, um jeitão de cara simples. Alguns vídeos de campanha do Bolsonaro, por exemplo, ele estava numa mesa de café da manhã, simples mesa de café da manhã, comendo um pãozinho com manteiga e tomando ali um cafezinho que ele mesmo pegava daquela garrafa comum que todo mundo tem em casa. Uma cestinha de pão comum que qualquer um pode ter em casa. Uma potinho de margarina ali que todo mundo tem em casa. Isso causa empatia. As pessoas, olha que cara simples. Aquilo foi jogada de marketing. Ele não come daquele jeito. Aquele não é o café da manhã normal dele. E poderia ser, mas não é. Aquilo foi uma jogada de marketing para cativar o eleitorado, para dizer, olha como eu sou simples. Então essa forma de se comunicar, falando bobagem, xingando, usando expressões chulas, falando de uma forma meio grosseirona, que não é comum aos políticos, não é comum nos meios de comunicação, onde as pessoas procuram usar uma linguagem mais elaborada, mas falando de uma forma mais tosca, ele se faz parecer alguém mais simples, alguém mais do povo, alguém mais comum. É um hipócrita, é um grande hipócrita, porque ele não fala assim no seu dia a dia. Ou mesmo que fale mais ou menos assim, ali aquilo é potencializado para que ele pareça alguém muito mais povo do que ele realmente é, até porque ele não é povo. Pode ter sido um dia. Muito bem. Então, esses são 14 elementos, gravamos 2 vídeos até meio longos, para dar a vocês algumas diretrizes para poder identificar o fascismo, para poder identificar as características dos movimentos fascistas. Se você se identificou com um ou outro desses elementos, calma, não se assuste, você não é fascista por causa disso. Mas quando todos esses elementos se juntam por trás de líderes demagógicos que fazem do uso desse discurso para chegar ao poder e apenas perpetuar as mesmas práticas de sempre, com a exceção da perseguição aos seus inimigos, cuidado. Você pode estar caindo numa armadilha muito perigosa chamada fascismo. Ou as suas versões mais recentes, mais atuais, os neofascismos ou neonazismos, que nós estamos vendo tão presentes na sociedade brasileira.
inclusive dentro do gabinete da Presidência da República. Até a próxima, pessoal.